Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula do nosso querido Triple I aqui do INCOR. Meu nome é Dr. Guilherme Spina, eu sou professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP e nós vamos conversar hoje sobre profilaxia da endocardite infecciosa, tanto farmacológica quanto não farmacológica. Isso profilaxia de endocardite é uma coisa extremamente importante, porque a endocardite infecciosa é uma doença de altíssima mortalidade, certo? A mortalidade de endocardite é em mínimo 20% mortalidade hospitalar e pode chegar a mais 50% no caso de endocardite em prótese. Como que é a patogênese da endocardite infecciosa? Ela começa quando você tem uma lesão de jato. Como que é essa lesão de jato? Você tem entre uma área de alta e baixa pressão um jato de sangue que bate no endotélio e faz com que haja uma erosão endotelial. O que recobre essa erosão endotelial é justamente fibrina. A fibrina vai recobrir essa erosão endotelial e vai fazer uma coisa chamada uma lesão de jato, né? Um PET de fibrina, que é uma lesão de jato. Qual é o problema? Bichos, em geral, não grudam em endotélio íntegro, mas bichos, em geral, podem grudar na fibrina. Então, onde a fibrina e você tem uma bacteremia, essa bactéria pode grudar na fibrina, onde começa a se desenvolver como bactéria, fibrina, plaqueta, levando às grandes vegetações da endocardite, que podem até depois embolizar, certo? Então, isso é uma coisa importantíssima, parte da fisiopatogênia da endocardite. Então, para se ter endocardite, você tem que ter duas coisas. Condição predisponente, que faz PETs de fibrina, que faz lesão de jato, e 2, bacteremia. Ora, se eu não tiver bacteremia, eu consigo diminuir bastante a chance de endocardite infecciosa, tá? Quais são as portas de entrada da endocardite? Tem uma porta de entrada endógena e outra exógena. Aqui no Brasil, em todos os países subdesenvolvidos, o mais comum é quando você tem uma porta de entrada endógena. A grande maioria das endocardites no nosso meio vem da boca. São endocardites de boca, certo? Que o paciente tem alguma lesão odontológica ou periodontal, tem uma bacteremia persistente para uma lesão periodontal, e isso faz com que o sujeito tenha predisposição à endocardite infecciosa. E a lesão exógena é mais comum em Estados Unidos e Europa, certo? O que é isso aqui, mobilização exógena? É bacteremia relacionada a procedimentos invasivos, a catéteres, a quimioterapia, a dispositivos venosos de longa permanência, né? Então, aqui no Brasil, em países subdesenvolvidos, é mais comum de endógena. Que bicho que é mais comum? É mais comum Streptoviridans. E fora é mais comum exógena. O principal bicho de endocardite Estados Unidos e Europa é o Staphylo aureus. Então, isso faz uma bacteremia, que no caso do endógena é espontânea, e no caso da exógena é induzida, coloniza o endocárdio e faz endocardite infecciosa. Então, qual que é a endocardite mais prevenível? Claro, a endógena, a dos Estados Unidos e Europa, é prevenível com pequenos cuidados relacionados a catéter, tanto a implantação quanto a manutenção de catéteres. Mas o mais que a gente tem que prevenir, que é a endocardite mais comum no nosso meio, é a endógena, que depende de ótima saúde bucal, por exemplo, tá bom? Então, o problema é que se você tem uma bacteremia, ela para aqui num PET de fibrina, você faz uma vegetação, começa a endocardite infecciosa, como nessa válvula mitral que foi excisada no caso de endocardite. Pior ainda se for prótese, né? A prótese é um terreno fértil para endocardite. E a prótese, ainda mais, carrega uma mortalidade muito maior. Isso aqui, essa maçaroca aqui, uma endocardite numa prótese aórtica, tá? Olha só como é a nossa realidade aqui do INCOR. A grande maioria dos pacientes com endocardite são valvopatas ou portadores de prótese valvar. A gente não tem que considerar muito as experiências dos Estados Unidos e Europa,
O que você vê nos Estados Unidos e Europa é isso aqui, ó. Paciente que tinha cardiopatia congênita, marca-passo e outros. Basicamente, 67% dos nossos pacientes aqui do Brasil, eles estão mal representados em endocardite Estados Unidos e Europa. Isso é bastante interessante. Da onde vem a maioria das endocardites? Como a gente vai mostrar, o bicho mais frequente em endocardite aqui no Brasil são os estreptococos, especialmente o grupo viridans, certo? Que são bichos de boca. Então, várias doenças bucais, por exemplo, gengivopatia, periodontite, cáries, mas a lesão que mais causa endocardite são os abscessos periapicais. O que é isso? Você teve uma cárie, a cárie progrediu até a polpa dental, infeccionou a polpa e você tem um abscesso periapical. É aquele negócio que precisa do tratamento de canal, né? Isso aqui que causa endocardite. E pode ser oligossintomático. O sujeito pode ter isso, ter só uma sensibilidade na boca, putz, esse dente tá meio esquisito, ele tá dando um choquinho. Pode ser que o sujeito tenha uma lesão endodôntica grave já, que precisa de tratamento. Porque isso aqui faz uma bactéria persistente, é muito fácil ver endocardite. Volta e meia a gente vê paciente que tem endocardite, todos os nossos pacientes com endocardite vão fazer avaliação odontológica. Frequentemente a gente vai lá e acha um desses abscessos periapicais. Muitas vezes só visível naquela radiografia periapical feita pelo dentista, nem a panorâmica vê. Certo? Como que é a nossa saúde bucal? Em geral é muito ruim. Dados aqui no nosso serviço de odonto do INCOR, mostram que os pacientes que vão para a cirurgia, 96% têm má saúde bucal. Então o negócio é grave mesmo, tá? É grave mesmo. Pô, mas espera aí. Se tem uma má saúde bucal, o que é mais importante? É mais importante a gente fazer profilaxia para endocardite ou manter uma saúde bucal? Não tenha dúvida, é muito mais importante manter uma ótima saúde bucal. Manter uma ótima saúde bucal é essencial. Eu tenho uma frase que é a seguinte: mais perigoso que ir ao dentista e não usar profilaxia é não ir ao dentista e ter uma péssima saúde bucal, tá? Isso é extremamente importante. Ah, mas precisa mesmo de profilaxia para endocardite? No começo do século, teve uma grande polêmica. Se não me engano, foi em 2004, 2005, saiu uma diretriz americana, alguns meses depois de outra, que falou: não precisa de profilaxia para procedimento dentário. Não precisa. Isso é besteira. Não precisa de profilaxia para procedimento dentário. Pode fazer e não tem problema nenhum. Eles tinham um conceito, os americanos errado, bastante errado mesmo, que era o de endocardite leve. Amigos, colegas, não existe endocardite leve. Toda endocardite é grave. Toda endocardite carrega uma mortalidade altíssima de pelo menos 20%. Então, endocardite leve é um conceito que não existe, tá? Bom, na Inglaterra, esse artigo maravilhoso que saiu no Lancet mostrou o que aconteceu lá na Inglaterra. Olha só. Então, esse aqui é o número de prescrições. A partir do momento que saiu a diretriz, mais ou menos por aqui, você vê que diminuiu muito a prescrição de antibiótico para profilaxia de endocardite infecciosa. Baixou bastante. E o que aconteceu, esse trabalho é maravilhoso por isso, com o número de casos de endocardite? Eles viram que a partir do momento que diminuiu a prescrição de profilaxia antibiótica para endocardite, houve um aumento do número de casos de endocardite. Aqui tinha um basal de número de casos de endocardite. A partir do momento que foi suspensa a profilaxia, aumentou o número de casos de endocardite. Claro, isso aqui é na Inglaterra, e não sei se vocês sabem, Inglaterra é um lugar que é mal visto ter dentes bonitos, tá? Ter dente bonito na Inglaterra é tipo estar com a unha feita, tá? Nossa, dente muito branco, né? Por que seu dente é assim? Sabe, o pessoal até tira barato, é meio esquisito. Mas, ou seja, lá na Inglaterra, suspender a profilaxia mudou um patamar das endocardites, olha lá.
mudou o nível de incidência. Então, nós temos evidências que realmente a gente não tem um estudo duplo cego controlado de profilaxia, mas a gente tem evidências empíricas baseadas em estudos populacionais que a diminuição da profilaxia, na diminuição da prescrição de profilaxia antibiótica para endocardite, aumenta o número de casos, tá? Isso é extremamente importante. Outra coisa que a gente tem que pensar também bastante, endocardite pelo Strepto bovis, também chamado hoje em dia de streptogalolíticos. Eu gosto de Strepto bovis, tá? Que é o Strepto bovis? O Strepto bovis causa endocardite relacionada tanto à neoplasia intestinal, quanto também à presença de pólipos intestinais, certo? Na nossa experiência, 75% dos pacientes que têm endocardite por bovis, também chamado de streptogalolíticos, tem alguma lesão colônica, seja câncer de cólon ou sejam pólipos colônicos. Por isso, na nossa diretriz, uma das medidas que a gente propõe é colonoscopia aos 45 anos para o valvopata. Ou seja, a gente equipara o valvopata àquele doente de alto risco. Quais doentes de alto risco? Por exemplo, em orientais, ou quem tem até história familiar de câncer de cólon, a gente começa a colono um pouco antes, aos 40 aos 45 anos. Então a gente propõe fazer a colono antes, aos 45 anos, para o valvopata. Lembrar que quando você faz a colono, você tem que fazer profilaxia antibiótica com ampicilina 2 gramas 1 hora antes, e gentamicina 1 miligrama por quilo 1 hora antes. A gente já vai voltar lá. O que mais que a gente tem que tomar cuidado? Então, estão aqui o que a gente tem que tomar cuidado. Olha lá. Quais são as profilaxias não farmacológicas endocardite? Primeiro, ótima saúde bucal. Recomendo que o paciente vá 3 ou 4 vezes ao ano ao dentista. Lembra, teoricamente o normal, o recomendável para a população é que o paciente vá ao dentista pelo menos, consulte o dentista pelo menos 2 vezes ao ano. Infelizmente, isso é uma ficção. O nosso acesso à saúde bucal é muito ruim, certo? Nosso acesso à saúde bucal é péssimo. Então, a maioria dos pacientes não vão ao dentista tão frequentemente. Então, o que a gente deve fazer? Estimular que o paciente vá ao dentista pelo menos 3, 4 vezes ao ano. O que mais? Sempre tratar o dente bem. Colono aos 45 anos. Tatu, o pessoal aqui da diretriz é muito quadrado, mas tatuagem pode sim, desde que não seja muito grande e com tinta nova. Piercing, pele e mucosas, aí não dá, porque piercing dá muita bacteremia, certo? Então, olha lá, isso é muito comum. O paciente vai lá, esse paciente fez uma cirurgia valvar, ele pôs uma prótese valvar e fez uma tatuagem em cima que não tem muito bom gosto, ó. Tem o tempo aqui. Por que ele fez essa tatuagem? O paciente nosso fez aqui porque é o tempo que ele tem até a próxima cirurgia valvar, né? Não é uma coisa muito de bom gosto. Esse paciente aqui fez um Benthel. E ele, logo depois que fez um Benthel, fez uma tatuagem enorme de um Benthel. Vocês estão vendo aqui? Qual que é a orientação da tatuagem? Faça em lugar limpinho com tinta nova. Tatu, ok, mas tinta nova. O único contaminante que a gente vê que pode dar infecção na tatuagem é a tinta. E dica, evita, nesse caso não tem muito jeito, mas evita muita tinta vermelha, que a tinta vermelha é bastante rica em ferro, etc. E pode esquentar quando faz ressonância, né? Então não tem jeito, todo coração tem uns vermelhinhos aí, é difícil, né? O cara, olha lá, fez um Benthel, e hoje em dia, com a cultura atual, não tem jeito. O cara faz uma cirurgia, sai bem dessa cirurgia, ele vai querer fazer uma tatuagem para comemorar. Não estressa, libera, faz um lugar limpinho, tinta nova, e de preferência mais para esse tamanho do que para esse tamanho. O que não dá para usar é piercing. Piercing é um problema sério. Piercing dá bacteremia persistente, né? Porque tem que fazer um trajeto fistuloso por aqui. E frequentemente a gente vê, então não dá, piercing proibido. Você tem que falar para o paciente, faz tatu, mas piercing não, porque pode infeccionar. E essa infecção dá uma bacteremia persistente por estáfilo que vai na endocardite. Nós já tivemos pacientes com endocardite por piercing e casos graves até de morte por isso. Muito menos piercing em mucosa,
que é pior ainda da endocardite por bicho de boca, tá? Então, recomendação, façam profilaxia não farmacológica e façam profilaxia farmacológica para endocardite. Dica, quando o sujeito... Uma coisa, não existe endocardite leve, ou seja, todo paciente valvopata precisa fazer profilaxia, não farmacológica e farmacológica. No caso de procedimentos dentários, amoxicilina, 2 gramas, 1 hora antes do procedimento. Ah, é alérgico? Clindamicina, 600 mg 1 hora antes. E para procedimentos gastroenterológicos, gastrointestinais, urológicos, ampicilina, 2 gramas, mais gentamicina, 1 mg por quilo, 1 hora antes. Ou para paciente alérgico, a AMP, Vanco e Genta. É isso aí, pessoal. Dúvidas? Só consultar a nossa diretriz. Muito obrigado e até a próxima.